E se você fizer isso, esse problema que se levantou contra você, você vai vencer. O que fazer quando os problemas aparecem? Muitas pessoas se desesperam e pensam, é o fim. Mas existe jeito para tudo, porque o Senhor Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Para entendermos como saímos do problema para a solução dele, o Senhor deixou a história de Esther. Hoje nós vamos ver um aspecto diferente da vida de Esther dos que nós já falamos em outros vídeos. Conta a história que quando ela já estava ocupando o lugar de rainha, houve uma sentença de morte para todo o povo de Israel. Inclusive, ela estava incluída, porque ela era de Israel. E ao tomar consciência disso, o que foi que a rainha Esther fez? Ela não fez como a maioria das pessoas normalmente fazem, se desesperar, desaparecer, jogar tudo para o alto, de jeito nenhum. Primeira coisa, nós vamos ver aqui coisas práticas que você pode colocar em prática para resolver algum problema que está aí dizendo para você, não tem mais jeito. Tem jeito. Primeira coisa que a rainha Esther fez, ela jejuou e orou. Então, diante daquela sentença, meu povo todo tem uma data específica para morrer. O que ela fez? Ela não confiou na força dela. Ela não foi agir de acordo com o que ela sabia. Ela foi buscar a força de quem realmente tem força, o Senhor Deus. A partir daquele momento de 3 dias de jejum e oração, ela já teve de Deus a direção do que fazer. É exatamente por aí que começa a solução de qualquer problema. É se dobrar diante de Deus e perguntar para Ele, meu Deus, o que é que eu devo fazer ou parar de fazer para resolver esse problema? No caso da rainha Esther, o que o Senhor falou para ela é, você vai até o rei e pede para ele uma audiência. Esse pedido, ele não era um pedido simples como parece, porque ninguém tinha autorização para entrar na presença do rei, a não ser que o rei chamasse essa pessoa. Ou se o rei estendesse a vara de ouro que ele segurava na mão para essa pessoa tinha autorização. Então quer dizer, se essa autorização não acontecesse, a pessoa morreria. Porém, Esther estava precisando falar com o rei e ela estava correndo o risco de perder a vida. Entretanto, como ela recebeu a direção de Deus para fazer aquilo, ela enfrentou, ela fez, ela foi até o rei. É exatamente isso que acontece quando nós nos dobramos diante de Deus e Ele nos dá a direção. Algumas coisas, pela nossa força, vai ser impossível de acontecer. Mas, se você recebeu uma direção de Deus, é exatamente isso que você deve fazer. Então, por exemplo, você fez algo que magoou aquela pessoa. Qual a sensatez? Eu preciso ir até essa pessoa e reconhecer o que eu fiz de errado para com ela. Ela não vai me perdoar. Eu conheço o gênio dela. Eu sei o tanto que eu chateei aquela pessoa. É impossível. Mas a direção que Deus deu, Ele vai adiante na força dele, as coisas vão acontecer. A Esther foi até o rei. Quando ela chegou diante dele, ela recebeu o milagre. O rei estendeu para ela o cetro de ouro e disse para ela, Esther, pede-me o que você quiser. Se você quiser metade do meu reino, eu entrego para você. Aqui é a hora que muitas pessoas acham que o problema está resolvido. E começam a agir, ao invés da direção que vinham vindo de Deus, na emoção. Ela poderia ter falado metade do reino? É agora, eu vou fazer o meu pedido. Não. Ela disse para ele, eu estou preparando um banquete e eu quero que o Senhor venha participar. E junto com o Senhor venha também o seu primeiro-ministro de maior confiança, que é o Amã. Agora pense no que a Esther está fazendo.
Ela está chamando o rei para um banquete, por quê? Porque lá no início do livro de Esther nós temos a informação de que o rei gosta de banquetes, porque ele estava dando um banquete. Então ela queria conversar com ele para que ele entendesse o que ela ia falar. Então ela estava primeiro preparando o caminho. Ela deu para ele o que ele iria saber que realmente é uma boa dádiva. Por quê? Porque ele apreciava o banquete. E tem outro porém. Naquele momento, o rei confiava em Amã. E Amã era exatamente a pessoa que tinha feito o decreto para exterminar todo o povo da Esther. Mas o que a Esther fez? Ela disse para o rei, chame também o Amã. Você está entendendo o que a Esther está fazendo? Ela não está agindo em nenhum momento com emoção. O que ela está fazendo é, eu preciso falar com o rei, ela está focada naquilo que ela pediu em oração ao Senhor. E nesse foco, ela está fazendo o que é necessário e não o que ela quer. Ela poderia ter pensado, eu não vou chamar o Amã porque ele é a pessoa responsável. Mas ela não estava pensando nas emoções dela. Ela estava pensando no que o rei iria compreender. Bom, eles foram até lá, fizeram o banquete e aí o rei de novo fala para ela, Esther, fala para mim o que você quer que eu te dou até metade do meu reino. O que foi que a Esther disse? Rei, venha novamente amanhã no banquete que eu vou preparar para o Senhor e para o Amã. E aí eu vou falar para o Senhor o que eu preciso. Veja bem que novamente a Esther não está agindo pelas emoções. O rei repetiu para ela a mesma coisa que ele já tinha falado lá quando ele estendeu o cetro. Só que ela, direcionada por Deus, sabia que ainda não era o momento de falar com o rei. Nesse intervalo, nessa noite, o Senhor Deus fez com que o rei perdesse o sono e verificou que um homem que havia salvado a vida do rei era um homem que não tinha recebido honraria nenhuma. E naquela manhã, assim que amanheceu o dia, ele decidiu, eu quero honrar esse homem, e fez a honraria para ele. Esse homem era a pessoa que havia criado a rainha Esther, mas o rei ainda não sabia disso. Simplesmente o Senhor Deus fez algo que parece que está totalmente desconectado com o que a rainha Esther está fazendo, mas na realidade, no momento certo, as peças vão se encaixar para que o rei entenda. E aí, logo depois dessa honraria, eles foram para o banquete, o rei e o Amã. E ao chegar lá, quando o rei fez a pergunta, Esther, o que você quer que eu faça? Eu te dou até metade do meu reino. Fez a pergunta pela terceira vez. Aí foi o momento dela dizer, rei, eu quero que o Senhor me dê a minha vida de presente. E o rei disse, a sua vida? Mas eu não estou entendendo. Quem está ameaçando você? Esse é o momento em que ela faz a revelação. E aí ela disse, esse mau Amã é o que fez uma sentença contra mim e todo o meu povo. Nesse momento, quando ela falou sobre o Amã, o rei compreendeu completamente. Por quê? Porque o Amã havia feito um decreto contra os judeus em nome do rei e havia preparado uma forca para enforcar aquele mesmo homem que havia salvado a vida do rei anos antes e tinha sido honrado naquela mesma manhã. Nesse momento, o rei compreendeu o pedido da Esther. E aí disseram para ele ali no final do banquete, né? Olha, rei, o Amã fez uma forca para enforcar aquele homem que salvou o Senhor. Então o rei disse, enforque ele naquela forca. Resultado? A Esther teve não apenas a aprovação do rei, como também
O Mordecai sendo colocado como homem de confiança e tomado o lugar do Amã. O rei tirou a confiança do Amã e colocou sobre o Mordecai. Como ainda depois os dois, a rainha e o Mordecai, tiveram direção de Deus para fazer um novo decreto onde os judeus podiam se defender e assim, ao invés dos judeus serem exterminados, aconteceu o contrário, diz a Bíblia. Eles tiveram o número deles aumentado e grande respeito havia por todos os judeus nas províncias do rei Artaxerxes, porque o Mordecai judeu ocupava uma posição de grande confiança do rei. Então, o que é que você deve fazer quando um problema está ali, diante de você? Jamais agir pela emoção. Primeira coisa, buscar a direção de Deus como fez a Esther. Seguir a direção, porque muitas pessoas recebem a direção, mas não seguem. E andar apenas nessa direção. Nunca agir por ansiedade, nunca agir por vanglória, nunca agir com desprezo, com falsidade. E normalmente, minha amada, quando um problema se apresenta, ele não aconteceu do nada. Ele foi provocado. Problemas são construídos dia a dia sem percebermos. E mesmo que esse problema tenha sido construído por outra pessoa, você viu aqui na história de Esther, não foi ela que provocou o problema. Quem provocou o problema foi o Amã. E ela, com a direção do Senhor Deus, venceu. Coisas que eram impossíveis no decorrer da resolução, várias coisas eram impossíveis, mas porque Deus estava agindo em favor dela, ela teve a vitória necessária, efetivamente transformar aquele problema em solução. Agora, se o problema foi você quem causou ou você contribuiu, o Senhor vai te dar a direção do que fazer. Então, se você agiu de maneira errada, o que você tem que fazer? Desagir. Não existe essa palavra, mas para entendermos, temos que fazer o oposto daquilo que nós fizemos. Então, se eu agir com vanglória, eu volto lá e ajo de novo com humildade. Inclusive, o Senhor Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. O cansaço, ele vem de fazermos coisas com a nossa própria força, de maneira inútil, porque só tem cansaço, mas não tem resultado. Quando nós estamos diante daquele problema que nós provocamos, a nossa maneira de fazer oposta àquilo começa a resolver o problema. E as tentações do inimigo vão chegar. Vão dizer: não está resolvendo nada. Para com isso. Você já fez esse daqui e feito está. Mentira. Quando nós não damos lugar às nossas emoções, você vê que em nenhum momento a Esther agiu com emoção. Mesmo o rei oferecendo para ela a solução naquele momento, ela não agiu com emoção, ela não agiu com ansiedade, ela agiu pela direção do Senhor. E se você fizer isso, esse problema que se levantou contra você vai ter o mesmo fim que teve esse que se levantou contra Esther. Você vai vencer, sua família vai prevalecer, seus relacionamentos irão ser restaurados, a sua vida vai ser um exemplo e um agente de Deus para a transformação desse mal. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado porque não existem problemas que fiquem de pé diante daqueles que se ajoelham na presença do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem solução para tudo. São palavras do Senhor. Tudo é possível ao que crê. E se esta mulher, ó Deus, se dobrar na presença do Senhor e começar a dar os passos da fé, na confiança do Senhor e na direção do Senhor, ela vai ver as vitórias acontecerem milagrosamente, porque a tua força, Senhor, é maior do que qualquer outra força que se levantou. E em nome do Senhor Jesus, abençoa. Vem, ó Deus, com a capacitação do teu Espírito. Fala e dá forças para essa mulher resistir, ó Deus, até ver a vitória completa, Pai, que o Senhor tem para realizar nela e através dela. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
você está capacitada pelo Senhor para transformar todo mal em bem e assim ser uma agente do Senhor aonde você for. Deus abençoe e até o nosso próximo vídeo.